Da tribuna, o deputado Evair Vieira de Mello comparou o tratamento dado pelo judiciário brasileiro a bandidos e a cidadãos de bem, mostrando que os bandidos vêm sendo protegidos e os cidadãos de bem perseguidos. O deputado mostrou uma notícia em que o STJ anulou a condenação de um traficante por entender que a polícia invadiu a sua casa, ignorando provas e mesmo a confissão do réu. O deputado disse: "Eu sei que o PSB pediu recentemente para dar trégua aos traficantes, que o então ministro da Justiça, Sr. Flávio Dino, foi fazer reunião com os traficantes. Todo mundo sabe que o presidente, o tal do Barrabás, tem uma relação muito próxima com os traficantes, mas o judiciário brasileiro não poderia ter essa benevolência com esses que fizeram opção pelo crime." Aí o cara é réu confesso, traficante réu confesso, e a justiça diz: "Não, pode ir para casa." Eu não posso duvidar muito, porque soltaram o Barrabás, que também é réu confesso. Estão anulando a Lava Jato, ação cheia de réus confessos. O cara confessa o crime, diz que cometeu o crime, e o juiz diz: "Não, você é inocente, pode ir para casa." Evair de Mello comparou com o tratamento dado aos cidadãos que foram presos em massa por estarem em Brasília no dia 8 de janeiro, ironizando: "Agora seria importante que o ministro Rogério Cruz, do STJ, procurasse o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para conversar. Porque, usando a interpretação dele, o ministro Alexandre de Moraes não só cometeu um erro, como a maioria absoluta daqueles que estão presos em função do 8 de janeiro deveriam estar em suas casas, gozando da sua plena liberdade. Mas a justiça brasileira libera traficante, libera assaltante, libera sequestrador. A justiça brasileira. Na justiça brasileira, o cara rouba, diz que roubou, mostra a prova do crime e a justiça tem benevolência." O deputado lamentou: "Nós estamos reféns de um governo que gosta de bandido, protege o bandido." O deputado explicou: "Ou seja, STF, para proteger bandido, traficante, sequestrador, político corrupto, vocês exigem o rigor da lei. Agora, para proteger brasileiros que estavam aqui em Brasília, há muitas pessoas que estão presas que não adentraram nenhum dos três poderes. Não há nenhuma comprovação. Senhorinhas simplesmente estavam presentes no ato. Brasília é praça aberta. E na cabeça de bandido, o judiciário passa a mão." Evair de Mello lamentou: "É lamentável o nível a que nós chegamos. Que país é esse? Acabou a segurança jurídica, acabaram os homens e as mulheres que falam a verdade, acabou a chamada questão moral deste país, porque é uma esculhambação. O que nós vamos dizer para os nossos filhos e para os nossos netos? O Brasil hoje tem um judiciário e um executivo que protegem bandidos." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G.
dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, a minha fala de hoje é bem popular, é o rabo balançando o cachorro. Deputada Bia Kicis. STJ anula a condenação de traficante por entender que a polícia invadiu a casa do acusado. É isso mesmo. Traficante, réu confesso, e agora o ministro Rogério Cruz, do STJ, anulou a condenação de um homem acusado de tráfico de drogas ao considerar ilegal a ação policial que levou à captura do traficante. Do Rio de Janeiro, né? Para variar. O pior do que isso, parlamentares, o acusado ainda confessou que havia investido 15 mil em material para a produção e venda de drogas a clientes com alto poder aquisitivo. O homem foi preso em flagrante e condenado. Réu confesso. Agora o STJ vai lá e diz que não, está solto e está liberado. Eu sei que o PSB pediu recentemente para dar trégua aos traficantes. Que o então ministro da Justiça, o Flávio Dino, foi fazer reunião com os traficantes. Todo mundo sabe que o presidente, o tal do Barrabás, tem uma relação muito próxima com os traficantes. Mas o judiciário brasileiro não podia ter essa benevolência com esses que fizeram opção pelo crime. Aí o cara é réu confesso, traficante réu confesso, e a justiça diz, não, pode ir para casa. Eu não posso duvidar muito, porque se soltar o Barrabás, que também é réu confesso, se estão anulando a Lava Jato, onde está cheio de réu confesso, o cara confessa o crime, diz que cometeu o crime, diz, não, você é inocente, pode ir para sua casa. Agora, seria importante que o ministro Rogério Cruz, do STJ, procurasse o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para conversar, deputada Bia Kicis. Porque, usando a interpretação dele, o ministro Alexandre de Moraes não só cometeu um erro, como a maioria absoluta
daqueles que estão presos em função de 8 de janeiro deveriam estar nas suas casas gozando sua plena liberdade. Mas a justiça brasileira libera traficante, libera assaltante, libera sequestrador. A justiça brasileira. A justiça brasileira, o cara rouba, diz que roubou, mostra a prova do crime e a justiça recebe revelões. Por isso que eu acho, e quero pedir aqui ao STF, será que o Alexandre de Moraes não está vendo isso aqui no Suas Barbas? Não, cadê ele que gosta de se envolver em tudo, se meter em tudo? Então mostra que, infelizmente, nós somos reféns de um governo que gosta de bandido, protege o bandido. Você lembra, nós estávamos aqui no governo Jair Bolsonaro, onde o PSB entrou na justiça para não ter operações policiais em locais do tráfico, em boca de fumo, para a proteção desses bandidos. Agora, o judiciário, mesmo com o réu confesso, deixa o sujeito liberado, e aí o ministro ainda usou o entendimento do STF. Para concluir, o ministro usou o entendimento do STF como base. O que diz a decisão do STF? Que diz que a entrada forçada em domicílio sem mandato judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada por fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indique que dentro da casa ocorra alguma irregularidade. Ou seja, o STF, para proteger bandido, traficante, sequestrador, político corrupto, vocês exigem o rigor da lei. Agora, para proteger brasileiros que estavam aqui em Brasília, tem muita gente preso, que não adentrou nenhum dos 3 poderes, que não tem nenhuma comprovação, senhorias simplesmente que estavam presentes, estavam no ato. Brasília é praça aberta. E aí o judiciário passa a mão na cabeça. Por isso que eu estou aqui para deixar a minha indignação. Quero pedir que isso possa ser anunciado na Voz do Brasil, para que o Brasil saiba que o nosso judiciário, culinhado, essa colundria, o poder executivo brasileiro, o governo federal brasileiro, junto com o judiciário, formaram a colundria para proteger traficante, sequestrador e bandido. Está aí, ó, bandido. Mas o cidadão de bem não. É lamentável o nível que nós chegamos. Que país é esse? Acabou a insegurança jurídica, acabou os homens e as mulheres que falam a verdade, acabou o chamado questão moral desse país, porque é uma esculhambação. O que nós vamos dizer para o nosso filho e para o nosso neto? Que o Brasil hoje está sobre um judiciário e sobre um executivo que protege o bandido. Recentemente, lá na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no meu Espírito Santo, um casal foi covardemente assassinado. Por quem? Por quem recentemente esteve na barba do judiciário, e o judiciário falou: não, cidadão, pode voltar para a rua. O cara, um nóia assumido, um traficante, usuário de droga assumido, e o judiciário passou a mão na cabeça com dó do pobre coitado. Tem que respeitar e ter dó de quem trabalha, não de bandido.